Pod 2Cast. Oferecimento. Tradição Comedoria. Especialistas em carnes e massas. Peça seu almoço pelo delivery. 997535235. Restauro, funilaria e pintura. Serviços automotivos de qualidade. Informações 996385706. Lideri. Internet para sua casa, empresa, feiras e eventos. Siga no Instagram @Lideri Telecom. Lideri. Grandes conexões acontecem aqui. Salve, salve, meus queridos e amados telespectadores, estamos começando por aqui mais um episódio do nosso Pod 2Cast. Ótimo dia, boa tarde, boa madrugada, boa noite para vocês. A gente recebe aqui hoje, vamos partir para o campo militar. A gente recebe aqui o Coronel Fábio Menezes, oficial da Arma de Cavalaria do Exército Brasileiro, da turma da Academia Militar das Agulhas Negras, AMAN, de 1998. Vai dar uma pincelada sobre a sua trajetória, já rodou o Brasil todo e hoje está à frente, assumiu a gestão do Parque Histórico Nacional dos Guararapes. Para você que é daqui de Recife, região metropolitana, Monte dos Guararapes, ele está nessa função desde 2023. Vamos saber um pouco mais como foi assumir esse desafio, seus projetos que vem realizando e projetos futuros também a respeito desse PHNG, o Parque Histórico Nacional dos Guararapes. Coronel Fábio Menezes, uma honra recebê-lo aqui. A honra é minha, Ari. Na nossa caserna, no nosso estúdio aqui do Pod 2Cast. Tudo bem com o senhor? A honra é minha. Eu queria primeiro dar boa noite, para os seus ouvintes. Esse podcast roda amanhã às 20 horas. Roda. Vai ficar rodando direto, né? Mas ele estreia amanhã às 20 horas. Nesta quinta-feira. Isso, às 20 horas. Então, isso. Assim, é uma satisfação muito grande a gente estar aqui, poder contar um pouquinho do nosso trabalho. Como você bem disse, muito pouco da minha trajetória, mas principalmente focado naquilo que a gente vem fazendo no Parque Histórico Nacional dos Guararapes, né? Falar sobre a gestão. Porque a gente consegue, a gente vê o monte, a gente tem uma história que foi protagonizada ali, a gente tem muitos mitos sobre o monte e também sobre a gestão, né? Como é que acontece? Por que hoje é o Exército que está lá? Quem era antes? Como isso tudo começou? É o berço das Forças Armadas ali, né? O berço do Exército, a gente considera ali, 19 de abril, de 1648, a data da primeira Batalha dos Guararapes, como a origem do Exército Brasileiro. Isso. O motivo disso é porque, pela primeira vez, de maneira constituída, terços fizeram frente ao inimigo estrangeiro. E aí que vem a miscigenação da raça também, naquela batalha, porque foi um terço do negro, do indígena e do branco, que fizeram frente ao inimigo estrangeiro e tiraram eles. E numa escala de número superior, né? Eles eram a Companhia das Índias Ocidentais, né? Os Batavos, os exércitos Batavos holandeses. Eles eram 4.500 na primeira batalha e nós éramos 2.100. Na primeira batalha, eles atingiram um número de baixas em torno de 1.000 e nós não tivemos 100. Então, foi realmente, em linhas gerais, foi um massacre, né? Que a gente acabou fazendo num grupo muito maior. Que ele se retira de lá, ele vai para Recife, retorna para Recife, fica sitiado por 10 meses, retorna mais uma vez no intuito dele, que era, na verdade, conquistar a Cabo de Santo Agostinho. Depois eu posso explicar isso com mais detalhe. Aí eles vêm, ocupam de novo o Monte dos Guararapes e, mais uma vez, eles são rechaçados por nós e retornam para nunca mais retornar aos Montes Guararapes e ir embora em definitivo de Pernambuco em 1654. 1654. Isso. Que reza a lenda que foram para onde hoje é Nova York. Parte deles, né? Porque assim... Parte dessas famílias, né? Na verdade, assim... Judias, né? Não, veja só, quando a gente viveu esse momento aqui no nosso Pernambuco, a gente tinha a Nova Holanda, né? A Nova Holanda que estava acontecendo aqui, na colônia. E a gente vivia um momento religioso muito complicado. A gente estava herdando já o início da reforma, que aconteceu com Lutero na Alemanha, depois vai para os calvinistas no norte da França, que vai atingir os Países Baixos, obviamente a Holanda. Então a gente, em contrapartida, a Igreja Católica fazia uma contra-reforma. Então a gente tinha aqui uma dificuldade, primeiro, na liberdade de culto. Né? Só quem liberou culto aqui à época foi o Maria de Nassau. Antes disso não tinha. Havia uma perseguição religiosa. A gente chamava até dos novos judeus, né? Porque eram os novos católicos, né? Os novos cristãos, que eram judeus que tinham que dizer que eram cristãos para poder viver com tranquilidade aqui. E aí eles vão embora daqui realmente, vão para Nova York e criam Nova York.
Foi nesse período também. Uma coisa que a gente falou agora da expulsão dos holandeses aqui, mas não foram esses que foram expulsos daqui que foram lá criar Nova York. Sim. Foi essa colocação. Pronto, porque tem até uma mística, né, que Nova York começou aqui, né? Tem essa história. Isso mesmo, essa história. Quando a gente anda naquela rua de Bom Jesus, ali isso. Anda ali, aí você passa na sinagoga. A história é maravilhosa. Eu digo assim, eu já tive a oportunidade de passar algumas vezes, né, na história, tanto em Olinda quanto em Recife. Jaboatão também é muito rica nisso, a gente não sabe. E os Montes Guararapes, eu acho que é o grande protagonista desse turismo de Jaboatão. Então, quando a gente vai ali, quando você faz um roteiro turístico sem um guia, é uma coisa. Então, assim, até o conceito, até o morador daqui mesmo, se for realmente para Recife, conhecer o Recife Antigo, conhecer Olinda, eu sei que o investimento leva 3, 4 amigos, né, companheiros ali, se divide, e um guia hoje custa R$200 lá, 250 reais. E é fenomenal. É um outro passeio. Exatamente, porque tem muita gente que é daqui nativo, mas não conhece, né? Faz parte, vou te dar um exemplo. Os Montes Guararapes, que é uma gestão do Exército, né? Muitos militares não são daqui. Né? A gente vive nessa rotina da caserna que a gente acaba sendo transferido. E os mesmos daqui. Hoje eu posso, sem medo de errar, dizer a você que somente 10% dos militares da ativa hoje conhecem os Montes Guararapes. Com profundidade. Né? Conhece de passagem. Uma coisa é você passar e dizer ali tem os Montes Guararapes, mas conhecer a fundo a origem do Exército. Isso aí acho que é uma coisa meio cultural brasileira, né? Da cultura brasileira. A gente às vezes não valoriza o nosso patrimônio, né? A nossa história. A gente vai buscar fora algumas iconografias que a gente dentro tem muito mais. Verdade, Coronel. Coronel, o senhor é do Mato Grosso do Sul. Eu nasci em Campo Grande. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas bem novinho. Filho de peixinho. Meu pai era militar. Exatamente. Então saímos rodando pelo Brasil e a minha maior parte... Foi da AMAN também, seu pai? Meu pai não. Meu pai foi médico veterinário. Foi da parte de saúde do Exército. Certo. Eu tenho um irmão que também é de cavalaria, também é de AMAN, e tenho mais 2 irmãos que aí são funcionários do Banco do Brasil. Entendi. Enfim, então no meu caso, eu tive a maior trajetória com meus pais, que foi muito curta, foi em Curitiba e no Rio de Janeiro. Por que foi muito curta? Porque com 15 anos, com 14 anos e meio, 15 anos, eu fui para o Rio de Janeiro para ser interno no Colégio Militar do Rio de Janeiro, enquanto minha mãe morava em Curitiba. Mas o senhor já tinha a ideia de seguir a carreira militar por influência do pai ou foi uma coisa muito do seu pai? 7 filhos. Né? Meu pai, para chegar até dentro de Coelho, demorou um pouquinho. 7 filhos. Então, oportunidade foi aquela que Deus me deu e que o Exército me deu. Assim, tudo que eu tenho, eu devo às Forças Armadas. Assim, eu fui criado dentro de um quartel. Comecei minha vida assim, né? Nesses valores. E graças a Deus a gente cultua até hoje. Então, a gente saiu dali e eu, como eu estava dizendo, com 15 anos eu estava no Rio de Janeiro como interno. Então, desde os meus 15 anos de idade, eu não simplesmente morava na cidade do lado, não. Eu morava 2 estados acima, né? Então, assim... Minha mãe morava em Curitiba, meus pais moravam em Curitiba, eu ia para o Rio de Janeiro e fui interno lá. Então, desde os meus 15 anos, a minha família eu só consigo ver novamente nas férias. Porque depois do colégio militar, eu fui para a Escola Preparatória de Cadete do Exército, depois para a AMAN. Da AMAN, eu fui para o Rio Grande do Sul, eu fui para Brasília, fui Dragões da Independência por 5 anos. Quando o senhor saiu da AMAN, a primeira missão foi Rio Grande do Sul? Foi na fronteira com o Uruguai, 5 anos. Passei 5 anos lá no Rio Grande do Sul. De lá, o 5º Regimento de Cavalaria Mecanizada. Isso. Aí de lá a gente estabelece a nossa formação, né? E de lá eu fui para Brasília e fiquei 5 anos em Brasília. Depois Dragões da Independência, assumindo isso. A gente fazia a guarda presidencial, né? A parte patrimonial, né? Dos palácios, na verdade. A guarda presidencial, a individualizada, que a gente costuma entender como segurança, aí hoje é assim, né? Gabinete de Segurança Institucional. Essa é uma outra guarda. A gente faz a guarda dos palácios, a Granja do Torto, o Palácio da Alvorada, o Palácio do Planalto. Como é que isso foi em que anos? Eu fui lá para foi de 2003 até 2007, eu fiquei em Brasília. Certo. Como é que foi assumir esse desafio, assumir essa guarda, os Dragões da Independência? Participar da unidade de cavalaria com maior tradição do Exército, né? Porque não só é a parte dessa parte de segurança, que é a parte operacional, mas os Dragões da Independência também são a parte de tradição, né? Então, toda a comitiva internacional que vem ao Brasil, a gente faz as escoltas, para a escolta hipomóvel para eles, da mesma forma que a gente faz as alas no Itamaraty, dividindo isso com um quartel de infantaria, que é o Batalhão de Guarda Presidencial. Então, existe o regimento, que é a cavalaria, e a infantaria tem o batalhão. Então, a gente faz um revezamento com eles, porque a quantidade de atividades é muito intensa. Entendi. Eu lembro que durante 4 anos, o serviço que a gente tirava lá, né, como são vários palácios, eu estava um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. O senhor saiu como tenente? Eu saí de lá já major.
Já major. Não, da AMAN o senhor sai como... Não, desculpa, eu saí de Brasília como capitão. Como capitão. Isso. Certo. Da AMAN a gente sai como aspirante. Aspirante. Aí eu fui segundo tenente em Quaraí, no 5º RCMEC lá no Uruguai. Fui primeiro tenente lá e capitão novinho eu fui para Brasília. Aí fiquei em Brasília até 2007, quando eu vou para o Rio de Janeiro para fazer o aperfeiçoamento. Em termos de 2 anos, mais ou menos? Interstício? Sim. Não, vamos lá. De aspirante para segundo tenente... Não, diga-se de transferência de um lugar para o outro. Não, assim, os oficiais... Não, os oficiais, eles, a partir de 2 anos, podem solicitar uma transferência, certo? E os praças, né, os sargentos, 3 anos. Mas isso aí vai muito em cima do interesse da força, né? Se há realmente a necessidade de transferência, para atender... Porque, assim, muitas vezes a gente alguns querem ficar e acabam sendo transferidos, outros querem ser transferidos e acabam ficando. Isso vai muito em cima de de um conceito muito mais amplo do que simplesmente o querer. Né? Tem a meritocracia, existe as necessidades do serviço, os claros que são abertos em determinado local. Isso. Claro que eu digo assim, vaga. Existe vaga para o camarada aí. O interesse de, às vezes, de você faz um curso pelo Exército, você tem que, não é que pagar esse curso, você tem que utilizar esse curso. Às vezes você tem que ir para uma fronteira, às vezes você tem que voltar para Brasília. Então, é um leque, o Exército é muito grande, cara. Aí o senhor passou 5 anos. Nos Dragões, 5 anos. 5 anos. De lá, de Dragões, eu sei capitão, aí você faz um aperfeiçoamento, você vai para a ESAO, né? Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais no Rio de Janeiro, você passa 1 ano. E depois desse 1 ano, mais uma vez, você faz umas escolhas para onde você vai em cima dos claros que aparecem. A sua turma vai, são 50 capitães de cavalaria, e a gente, numa classificação, a gente escolhe para onde a gente quer ir, em cima das cidades que aparecem. Foi quando você veio para o Nordeste? Não, nesse momento eu fui para Mafra, eu fui para perto da minha mãe. Eu fiquei a 1 hora da minha mãe, eu fiquei em Mafra e Rio Negro, né, no Paraná, lá no carro de combate, aqueles carros sobre lagarta. Então fui lá trabalhar um pouquinho nesse ramo. E de lá, sim, eu vim para o Nordeste. Quando eu vim para o Nordeste, em 2010... Como capitão? Ainda como capitão. Em 2010 eu vim para o Nordeste e... Paraíba. Paraíba, exatamente. Fez lição de casa aí, né? Então, vim para Paraíba, fui para o 16 RCMEC, que é em Bahia, pertinho de... Bahia, de João Pessoa. De João Pessoa. E depois eu nunca mais saí do Nordeste. Terra maravilhosa. E foi muito ali que a gente começou a ter um impacto direto. Quando você vai para a fronteira, você já tem muita ação social, muita mão amiga do Exército, né? Mas no Nordeste é um fato imbatível, é diferenciado. A gente, no 16, a gente trabalhou na Operação Carro-Pipa, fazendo distribuição de água, né, no sertão. Então, a gente saiu de um número de 12 municípios para atender, à época, 66 municípios. Era muita gente que a gente atendia. Hoje até me foge os números. Depois disso, eu assumi o Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva. Aqui, você em Recife tem um CPOR, né, que é muito tradicional. Em algumas localidades que você não tem CPOR, você tem os núcleos, que são NPOR. Né, são os núcleos de preparação. Então o CPOR no Nordeste só tem aqui? No Nordeste só tem no Recife. O resto são núcleos de preparação de oficiais da reserva. E aí, mas subordinados, né, tecnicamente a esse mesmo sistema. E aí eu fui comandante ali, onde eu formei alguns oficiais de cavalaria, e depois dali eu me especializei em gestão hospitalar. Fui para o hospital de João Pessoa e assumi lá o Fundo de Saúde do Exército. Plano de saúde. Fiquei lá pegando essa expertise durante quase 2 anos. Certo. De lá eu venho para a região militar, aí sim eu venho para Recife em 2018, fico aqui até 2021. Quando o atual prefeito de João Pessoa, ele teve eleição, foi 20, né? Foi. Foi 20 a eleição, não foi isso? Foi, isso. Aí deu 22 para presidente. Isso, foi 20. Aí ele me convidou para trabalhar com ele. Agora está me fugindo um pouco a data. Foi 21, né? Para assumir 21. Isso, para assumir 21, exatamente. Então eu assumi em 21 com ele a parte da gestão a pasta da saúde lá. Eu era o gestor da gestão hospitalar do município de João Pessoa, bem no ápice da pandemia. Os índices lá foram excelentes. Então, o senhor... Aí, só para concluir, aí eu volto em 2023, como eu estava com uma licença sem remuneração do Exército, certo. Não tinha remuneração, eu não estava como as pessoas, está à disposição, não. Eu saí exatamente do Exército para fazer por interesse próprio. E aí eu fiquei 2 anos à disposição da prefeitura, 6 meses, depois minha vida particular. Em 23 eu volto, e quando eu volto em 23 eu venho assumir o Parque Histórico Nacional dos Guararapes. Já veio para essa missão? Não, eu chego, quem define a missão é o meu comandante, né? Ele estava numa situação problemática no parque, né? A gente tinha uns índices que não eram positivos de uma maneira geral. E aí o nosso chefe nos chamou e disse, Fábio, você vai ter uma missão de ir para o Parque Histórico Nacional dos Guararapes, e lá a gente tem que começar primeiro restabelecendo uma boa relação os nativos? Interagência.
Inteligência. Eu vou te dizer mais ou menos sobre... Aí a gente vai entrar um pouquinho no assunto de gestão, né? Vamos... Aí o coronel já chegou lá como coronel ainda... Eu cheguei lá como tenente-coronel. Tenente-coronel. Mas antes dessa ida para lá, eu ainda tive um período que eu tive na Operação Acolhida. Com os venezuelanos, com os refugiados na Venezuela, em Roraima. E aí ali me ensinou bastante ali coisa na fronteira, também. né? Na fronteira. Muita coisa foi me ensinada também ali em tratar com... Muitos refugiados. Muitos refugiados. Eu cheguei a comandar um campo de refugiados lá de 1.000 famílias. É o Rondon 1 que chama. E lá, de lá, eu peguei um dos maiores ensinamentos da minha vida. O que aconteceu? Toda vez que você tem um campo de refugiado, você tem... E lá, especificamente, você não sabe a origem das pessoas. Você não é concreto. E as pessoas são divididas em carpas. Carpas são barracas da ONU. Então, assim, ela separa uma carpa e lá você divide 2 famílias, por exemplo, por carpa. Para você como isso é complexo. Às vezes você está com um pai, com um filho, a esposa, uma filha, e do outro lado tem uma pessoa... Você não sabe de onde vem, não é origem, às vezes é uma pessoa muito maior, o cara não dorme. A preocupação é essa. E a gente ali, com a farda, andando, caminhando por ali, você dava uma sensação de segurança para esse pessoal. Então era muito heterogêneo o ambiente. Então tinha segmento LGBT, tinha o pessoal, tinha gente com um nível de cultura muito alto, tinha médico, da mesma forma que tinha analfabeto, tudo misturado no mesmo espaço. E como toda comunidade, vamos tratar agora como comunidade, existe um ponto ali que você começou a virar um momento de marginalidade, à margem da lei. Então você vê ponto de droga, ponto de consumo de droga, prostituição, enfim. E como é que você faz a gestão de um abrigo? Você exerce o responsável pela logística e segurança de uma ONG que é responsável por fazer a gestão de pessoas. São super capazes. Então, assim, aquela Acnur da ONU, pessoalmente, ela tem só as cabeças, mas ela delega a função da gestão desses abrigos de refugiados no mundo todo para outras ONGs. Né, para outras ONGs. São cadastradas e ela financia isso, ela banca isso, porque vira até certa falta uma indústria, a gente pode falar sobre isso depois. Mas são esses que conseguem fazer a gestão dessas pessoas. Então ali você vai ter gente de tudo que você imaginar de agências, cara. Pessoas preocupadas com as crianças, com as mulheres, com LGBT, todo mundo envolvido naquele processo. E são muito capazes. E são mais novos, mas com uma expertise, uma experiência nesse tipo de ação muito grande, né? Então, quando eu cheguei nessa situação que estava voltando ao assunto da marginalidade desse ponto, eu chamei o chefe da ONG, né, o diretor, era um menino, um italiano, novo, cara. Assim, ele falou assim, eu era major à época. Falei, olha, eu vou fazer aqui um campo de futebol nesse lugar. Eu vou iluminar, eu vou fazer uma quadra de futebol aí e vou resolver esse problema, aquela manualzinho, né? Vamos resolver, vamos urbanizar aquela história que todo gestor pode dizer para você. Aí veio o maior ensinamento. Ele chegou para mim e falou assim, não vai dar certo. Por quê? Por que não vai dar certo? Eu vou iluminar, vou dar uma estrutura. Ele disse assim, major, na Venezuela, o que é bom? Eu até fiz uma brincadeira com ele, né? Eu falei, vamos lá, o que joga na Venezuela? Joga futebol? Eu falei, realmente não joga futebol. Na Venezuela joga beisebol. Então vamos fazer o seguinte, major, vamos reunir a comunidade e vamos perguntar, vamos falar dessa área e vamos ver o que eles querem dessa área. Eu fiquei, mas tudo bem, vamos, humildade, vamos ouvir, vamos entender. Quando a gente fez isso, impressionante ali. A gente botou em pauta, é claro que a comunidade traz a demanda e a gente, por estar com a gestão na mão, a gente vai caminhando para que atenda o objetivo dela, mas da forma correta. A gente costuma dizer assim, ser eficiente e ser eficaz. Eficaz é fazer a coisa certa, ok. Mas eficiência é você fazer a coisa do jeito certo. Exato. São duas coisas bem diferentes, né? Exato. Assim, que a gente costuma misturar, mas é bem diferente. Então, voltando a essa ideia, então assim, ele deu a eficácia, tá ok. Da mesma forma, vai iluminar a área, mas ele me ensinou a eficiência. E quando a gente decidiu fazer o campo de beisebol, que a comunidade pediu, até a turma LGBT, além disso, trouxe um outro fator. Não, quero uma lambada aeróbica antes das refeições. Pô, que é um povo que não tem nada, só bebia, só dormia e comia. Essa é uma situação assim de fim de vida mesmo. Você olha, e aí eles deram essa ideia. Vamos também fazer. A ONG conduzindo, vamos também fazer. Quando terminou a conversa, não deu 15 dias. O campo estava pronto, iluminado, sem o exército ter gastado sem a força da acolhida ter gastado R$1 nisso. A própria comunidade fez. Da mesma forma que a lambada aeróbica foi um ânimo para todo o abrigo, que antes da refeição botava uma música e ficava as crianças brincando. Foi um negócio que deu uma vida
para aquelas pessoas, né? E aí, no final de tudo, o garoto ainda teve a sapiência e a humildade de chegar para mim, tá vendo, Major? A solução tem que vir da comunidade. Não adianta ela vir de cima para baixo, porque quando ela vem da comunidade, a comunidade tem um sentimento de pertencimento com aquilo. Rapaz, saber o que a comunidade quer, porque quando ela quer, qual a real necessidade. Ela tem um sentimento de pertencimento, então ela vive aquilo, foi ela que criou junto. Então ela vai respeitar. Se eu tivesse botado campo de futebol, talvez as balizas estivessem quebradas, talvez a lâmpada estivesse quebrada, entendeu? Seria só um ambiente mais fácil para fazer o que eles estavam fazendo do mesmo jeito. Isso veio à minha cabeça. Isso ficou gravado na minha cabeça, eu nunca mais esqueci. E não imaginava, isso foi em 2018, eu não imaginava que fosse utilizar isso na plenitude, até aperfeiçoando, em 2023, na gestão do parque. Mas se isso parte muito também, Coronel, da hombridade de um oficial, porque, venhamos e convenhamos, né? Tem muitos que não tem essa humildade de ouvir. Ari, vou dizer assim, todo mundo tem virtudes e defeitos, né? Isso é normal. Nesse caso específico, você pode procurar nos análises de qualquer estudo. A maioria dos campos de refugiado que existem no mundo, ele existe por conta do quê? De uma guerra. Certo. Então, essas ONGs, essas pessoas que trabalham nessas ações humanitárias, elas tendem a ver a farda como um inimigo natural, porque é o causador do problema. A gente tem um banho disso na Venezuela, diferente, porque ali é uma imigração diferente, né? É um êxodo diferente de pessoas. E a gente ali é um apoiador logístico. Então, eu acho que o Exército Brasileiro, nesse ponto, para o mundo, ele dá um exemplo de camaradagem e de uma habilidade de trabalhar com diversas agências juntas ao mesmo tempo, imbatível. Até por nossa característica do nosso povo, né? O americano é absolutamente cartesiano. Você, olha para mim, se eu vou na Disney, vou dar um exemplo, na Disney, eu quero comprar uma cerveja. Eu quero uma cerveja. Ele vai dizer, identidade. Mas por que identidade? Maior de 18 anos? Pô, claro que eu sou maior de 18 anos. Não. Identidade. Sem identidade não te vendo. Então os caras são assim, é cultura, né? É cultura. Então assim, só que quando você trabalha com vários entes diferentes, com vários pensamentos diferentes, a ideia linear, a ideia do tão cartesiano não funciona. Assim, na minha concepção, eu sempre acreditei que tudo que você constrói a quatro mãos dá uma sinergia muito melhor. Sim. E a gente vai falar isso um pouquinho sobre a gestão do parque. Quando você fala da humildade, a gente estuda a liderança o tempo todo por conta da missão, né? Eu até falo para alguns assim, dos 4 Hs, né? Primeiro de todos, H é a humildade. O líder tem que ser humilde, cara. A pessoa, em qualquer lugar, em qualquer ambiente de trabalho, primeiro ele tem que ser humilde. Segundo, H é do humor. O cara tem que ser bom, demorado, fazer um ambiente de trabalho, leve. Aí a pessoa vai pro trabalho, o rendimento é outro. O cara, não é aquele cara que acorda, meu Deus, eu tenho que ir pro trabalho. Aquele filho da mãe. Cara, eu tenho que ir pra lá. O cara chega num ambiente de trabalho tranquilo, transparente. E o terceiro, que é inseparável, não existe ordem de prioridades aqui, honestidade. Então, clareza de propósito, cara. Então, tudo que você está fazendo tem que ter clareza de propósito. O que é isso? É transparência, pô. Eu estou fazendo assim porque é importante fazer assim, porque o reflexo é esse, a consequência é essa, etc. Acabou-se desinteresse pessoal. E sim foco na missão, no trabalho. E por último, é habilidade. Aí é o ensinamento, é o conhecimento, é o cognitivo, o que você estudou, o que você aprendeu, é o que o menino da ONG me ensinou. Sim. Entendeu? Isso aí, o que ele me ensinou, eu tenho e outra pessoa não tem. Então, isso me dá habilidades diferentes, né? Então, assim, quando você fala de humildade, é isso. Né? Então, eu acho que foi essa boa relação que a gente passou lá, Coronel? Passei lá 4 meses. 4 meses. Que é o tempo previsto para todo desse tipo de missão. Aí eu vou falar um outro comentário assim, bem breve. Mas aí assume outro time. Outro time, troca de guarda, né? Ari, como curiosidade, assim, todo esse tipo de missão da ONU dura 4 meses. Inclusive a ONG, ela faz a troca de 4 meses. Por quê? Existe uma teoria chamada mas a arma é a mesma ou não, né? Não. Varia, né? Não, varia. O responsável daquele lugar, ele tem que sair, parejar. O cara tem... No meio dessa missão de 4 meses, você já tem um living. Porque, cara, é muita pressão. Você é problema social o tempo todo, você vive uma realidade em casa e você vê uma outra realidade. Pô, tem meninas ali que eu via, que elas tinham umas gêmeas, que você conseguia enxergar nelas. Eu tenho minhas filhas da mesma idade. Claro, você... Então, assim, eu olhava, meu Deus, essas meninas daqui, eu vou vir aqui daqui 10 anos, elas vão ter 15, 16 anos e vão estar talvez no mesmo abrigo. Nessa mesma condição de vida. Que situação, né? Aí a gente tem aqueles pensamentos, a vida é justa? Não, não tem nada de justiça. Quem pensa em que está justo, está errado. Isso é uma utopia. Né? Mas isso é uma outra história para conversar. Mais para frente. Mas aí, Coronel, e aí veio
voltando agora pro Nordeste. Certo. Aí assume lá o Monte dos Guararapes, Isso. popularmente conhecido, né? Então, dentro dessa ideia de pensamento que eu acho que eu consegui expressar aqui, a gente recebeu a missão do chefe assim, ó, Fábio, olha, a gente precisa restabelecer a relação institucional, né? E nesse restabelecimento institucional, a gente tem dentro do Parque Histórico, 80 hectares sob a égide do Exército, a gente tem ali a Igreja Católica. Então tem ali o Mosteiro de São Bento, tem um monge, Dom Marco, que é o responsável por 10 hectares dessa história. E está dentro dos montes, então você tem que ter uma relação com o padre. Como o Parque Histórico Nacional dos Guararapes é o único campo de batalha tombado do Brasil pelo governo federal, a gente daqui a pouco vai explicar isso, ele é tombado, então tudo o que acontece ali dentro precisa de uma anuência do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, do IPHAN. Então você vai ter que ter uma relação com o IPHAN. O Parque Histórico ele está enraizado dentro do município de Jaboatão dos Guararapes. Então você tem que ter uma relação com a gestão municipal, com a prefeitura. Perfeito. E em volta do parque você tem uma comunidade em torno de quase 60 mil pessoas vivendo num nível de vulnerabilidade muito grande, com uma renda per capita mês de menos de R$400. E aí? E com o narcotráfico em volta, aquela história toda, né? Eu falei assim, poxa, general, isso é uma missão, isso é uma bomba. Eu brinquei com ele, né? Não, você vai lá, você vai conseguir resolver. Então, assim, qual foi os nossos primeiros passos, né? Assim que a gente chegou, o primeiro local que eu fui pedir a bênção pro padre, Dom Marcos, que até hoje tá lá. Eu sou católico, eu sou frequentador do santuário. Todo domingo, quer me encontrar? Domingo eu tô lá no santuário. Né? Eu gosto de ir lá. É lindo demais, ali revigora, né, cara? A semana começa, é uma energia muito boa. Então, assim, e é diferente, né? Eu costumo dizer, tem o fiel de Boa Viagem e tem o fiel do santuário. É verdade. O fiel do santuário é aquele que vai lá para agradecer. O fiel de Boa Viagem vai lá para pedir. Então o cara chega todo bonito na igreja. Por favor, me dê isso, me dê isso. Lá em santuário não. No santuário você chega ali, muito obrigado por ter isso aqui, por estar vivo, por estar... É mais leve, é impressionante. Só estando lá para entender. Aí a gente foi ao padre, fez essa relação. Logo também na primeira semana eu liguei para o gestor, que à época já era o prefeito Mano Medeiros. Certo. Meu amigo, eu costumo dizer o seguinte, eu tenho 3 chefes, né? O chefe do Exército. Certo. Antes do Mano eu liguei, fui no IPHAN. Eu peguei toda a documentação no IPHAN e fui lá conversar com as meninas. Aí, porque o segmento feminino domina praticamente as arquitetas, né? Assim, acho que o superintendente é o Fred Brenan hoje. Eu passei por 3, todos muito amigos, muito camaradas, mas geralmente a parte técnica são as meninas, é por isso que eu falei meninas. E aí a gente fez uma relação com elas, e primeiro de me desculpar por tudo que de alguma forma anteriormente foi feito de forma unilateral, sem ter prestigiado, né, a intenção delas e a determinação delas, porque elas estão ali para fazer a preservação, né? Elas têm uma missão constitucional para elas ali, né? E fazem muito bem feito. E a partir daí a gente fez uma relação que hoje a gente... Bom dia no coraçãozinho, assim. Com a gestão do PAG. Coronel, assim. Mas você chegando legal, hein? Essa questão de pedir desculpas aí. Lembra da humildade? É, legal. Entendeu? Assim, aí a gente pediu... Foi assim que a gente construiu. No final desse mesmo ano, a gente ganhou um prêmio de mérito do IPHAN de administrador de patrimônio histórico. Eu tenho parabéns. Ganhamos esse prêmio. Aí fomos ao prefeito. Isso tudo acontecendo comigo simultâneo, né? Sim. Aí eu liguei para o prefeito, foi impressionante. No mesmo dia que eu liguei, no mesmo dia, a gente almoçou junto, sabe onde? No parque. No parque. Mano, foi no parque. A visão, isso aí eu vou ter que ter essa visão, porque eu tinha um passado estudado do Parque Histórico e eu vi do 23 para cá. E eu costumo dizer, como te disse, eu tenho 3 chefes. Sim. Um general, obviamente, né, institucional, meu chefe, que me dá toda a diretriz do que eu tenho que fazer, foi o que me deu, segue esse rumo, certo. E foi suficiente, segue esse rumo, que inclusive hoje é o comandante do Militar do Nordeste, o Carlos Machado. Do CMN? Ele era o comandante da região, me deu uma missão, e o chefe de Estado-Maior também era o Coronel Azevedo, que era, os 2 me deram a missão, e os 2 estão agora no CMN. Coincidência, coisa divina, legal, né? Legal, assim, ele me deu, a diretriz que ele deu, sigo até hoje. Assim, é nordestino também, é outra pessoa maravilhosa. Enfim, aí... Muito bonito aquele CMN, né? Lindo. Ali é um... Né? É lindo demais. Tirei muita guarda ali. Muita guarda. A pet era ali mesmo, é isso. Muita guarda. Então, aí... Eu tava voltando aqui, pronto. Aí eu fui... Teve um almoço? Teve almoço e eu costumo dizer que tem 3 chefes. Então, o general... O superintendente do IPHAN, porque tudo que eu faço ali eu tenho que ter a anuência dele. Sim. E, cara, a logística, a parceria da gestão municipal...
Eu não tenho que reclamar. Não tem que reclamar, não. Eu tenho que só elogiar. Elogiar, né? Então, assim, porque a gente tem um efetivo, são 80 equidários, eu tenho um efetivo de 20 militares para cuidar do parque histórico todo. Esse efetivo, ele cai de dezembro a fevereiro, março, por conta das baixas, né, da troca de time, né? E aí a gente fica ausente. E quem faz a zeladoria toda do parque histórico, até num acordo que já existe, é o município de Jaboatão, né? Só que foi muito além disso ali. O prefeito, ele fez a troca de toda a iluminação do parque histórico por iluminação de LED. É isso que eu achei legal. Pô, top. Nunca houve no parque a sinalização horizontal. A prefeitura foi e fez a sinalização horizontal. A forma com que ele transformou a festa de Nossa Senhora dos Prazeres, da padroeira do nosso município, bem como uma festa da Pitomba, não existe. Você pode ir lá hoje com absolutamente segurança, com absoluta segurança. Hoje, antes aqui da nossa gravação, como eu te disse, eu estava numa reunião com o SDS, já avisando a festa da Pitomba. Estava lá o que você imaginar de aparato de segurança. Então, o ouvinte que quer vir à festa da Pitomba, venha. Quer professar a fé na festa da Nossa Senhora dos Prazeres, venha também, porque é absolutamente seguro. Você vai ver mais policial, mais guarda municipal, e todos, inclusive com monitoramento de câmera. A gente está aqui desde 23, não houve um incidente desde então. Né? Então, e além do mais, ele levou para o Parque Histórico e dá apoio a todas as nossas iniciativas de eventos e materiais. Por exemplo, o segmento automotivo hoje vê o Parque Histórico como um local deles. Então ali eu tenho encontro de carro antigo, eu tenho encontro de carro modificado. Toda quinta-feira agora o Deboche Club se reúne lá, às vezes até viram à noite lá com aqueles carros modificados, rebaixados. Sim. Motociclismo não precisa nem falar. Grandes eventos do Nordestão, do Clube dos Insanos. O Quintão Motociclístico, ele faz o aniversário dele lá. O Passeio da Pé termina lá. A gente tem uma campanha, a gente fez um evento desde 23, com a parceria da Prefeitura. A gente fez o Natal dos Montes, que são caravana, a gente conseguiu trazer a caravana da Coca-Cola desde 23, ela termina lá no Monte. É o último dia da caravana da Coca-Cola, é lá. Só que não é somente isso. São quase 8 mil crianças que vão lá para receber de Vitarella, São Brás, Capu, tudo de graça. Coca-Cola, tudo de graça. É mesmo, A gente faz uma baita de uma campanha social de final de ano. E todos esses eventos que acontecem lá também, a gente faz a arrecadação de alimentação que acaba contribuindo para um programa que a primeira-dama do município tem, que é Amor pro Jaboatão. Então a gente junta cestas básicas, entrega para ela, ela faz a entrega dentro daqueles que mais precisam, que eles têm esse dado, né? A gente não tem esse dado. Eu assim, consigo ainda fazer alguns apoios fora os muros do quartel, nas creches em volta dos montes. Mas a prefeitura é muito mais assertiva, né? Onde tem que chegar esse material que a gente arrecada. Então, dito isso, você pode ver que é muito sui generis a administração do parque. Aquilo não é um quartel. Se você olhar um quartel, a gente é dono do nosso pedaço ali e fecha tudo. Mas ali não. Ali você tem que ter uma habilidade de poder tratar tanto com a gestão municipal, tanto com o IFAM e relacionamento. Mas vamos chegar no principal? O quê? Comunidade. Então, de 45 dias, eu estou até devendo, já faz uns 2 meses que a gente não reúne, a gente se reúne com as lideranças da comunidade. Então, meu maior desafio foi em 2023, minha primeira reunião com as lideranças. Eu estava no U, né? Eu estava no centro, eles se reuniram em volta e tinha um representante da prefeitura, da Regional 7. O município não é dividido em regionais, a Regional 7 é que nos comporta, né? Certo. Então, assim, na época era Rômulo, o responsável. Hoje o coordenador está Júnior, mas o responsável gerente na época era Rômulo. Rômulo sentou, eu sentei na frente. Cara, Ari, pensa na quantidade de pedradas e todas, sinceramente, justas. Porque não eram pedradas pela necessidade de um serviço, era pela falta de ouvidos e atenção. Isso aí não tinha o que discutir. Então, assim, eu peguei, fiz uma relação, eles fizeram uma relação, uma pauta. Ninguém escuta a gente, as nossas reivindicações. Isso, então a gente viu realmente um povo sem esperança. A verdade é ser um povo sem esperança. E obviamente, você seria mais um. Mais um. Então, eu dizia para eles o seguinte, olha, as senhorinhas, né? Cada história que você tinha ali, Dona Neide da CSU, Dona Zena, eu estou humanizando mesmo, o José do Jordão ali, do Jordão, quem mais? Samuel. Então, toda essa turma que eu conheço, Belinha da CSU. Então, eu posso citar vários números aqui, até ser injusto, né? Se eu falar alguém das lideranças. Eles trouxeram para mim as demandas. Então, eles queriam, coronel, a gente queria ver colégio aqui. Colégio aqui no parque não vem mais. Eu falei, como é que está a vinda de colégio? 2, 3, coronel, por causa da violência. Como é isso? Aí a gente conseguiu reunir toda a Secretaria de Educação, os coordenadores do município. Você vê como o prefeito
leve, né? Deixou reunir, a gente fez a apresentação do parque. Rapaz, eu tenho escola 2 de manhã e 2 de tarde sempre no parque. Inclusive, a prefeitura trouxe 2 vezes a Feira do Conhecimento para o parque, mais de 100 escolas. Aí começou, sabe a mancha de óleo? Sim. A manchinha que vai expandindo, a coisa Sim. vai, a virtude vai crescendo. Sim. Aí começou a vir escoteiro. Então a gente tem escoteirismo dentro do parque histórico. Aí começou a vir, opa, dá para pedalar aí? Começamos a trazer as corridas de rua, as provas de bicicleta. Aí trouxemos provas de enduro. Tudo isso em conjunto e sempre aprovado pelo IFAM, sempre aprovado pelo Exército, sempre aprovado pela Prefeitura. A gente começou a dar vida ao parque. Entendeu? Os casamentos da Igreja do Santuário retomaram, os batizados retornaram, a gente presta segurança. Você quer fazer um casamento lá, é muito esquisito lá. Não é mais. Não é mais. Inclusive, por determinação do Comando Militar do Nordeste, quando tem um casamento lá, a minha força de reação, ela fica na área para prestar uma segurança para todo mundo que está lá. Entendeu? O batizado é a mesma coisa. Além do mais, o próprio chefe, o gestor do parque está lá em toda a missa, né? Eu estou lá todo domingo e o santuário ele funciona. Tem missa tanto na quarta-feira, às 16 horas, às 7h30 da manhã da sexta e no domingo às 8. Às 8 da manhã. Às 8 da manhã. É maravilhoso. E é uma vista maravilhosa, né? A parte da natureza, sem comentário, né? A gente pode falar um pouquinho da história. Por que eu acho que eu devia até ter começado dessa forma. Por que nós chegamos onde chegamos hoje? Então, só para uma em geral, assim, para ter um entendimento. Depois das batalhas do Guararapes, o senhor de engenho da época doou para Barreto de Menezes aquela área. Barreto de Menezes foi o chefe. Tá? Foi o general, foi o comandante. Momento de história agora, hein? Barreto de Menezes foi o comandante-chefe da Tropa Luso-Brasileira. Então ele comandou Dias Cardoso, comandou Henrique Dias, que era o negro, o Felipe Camarão, que era o indígena, e os 2 principais senhores de engenho da época, que eram insurretos, que era João Fernandes Vieira e Vidal de Negreiros. Até ele comandou essa turma nos 2 batalhas de Guararapes. E ele era devoto de Nossa Senhora, guarda essa informação. Então, para toda batalha, ele levava junto a imagem de Nossa Senhora. Você vai lembrar isso daqui a pouquinho. Aí, o que acontece? Quando o Barreto de Menezes ele ganha as batalhas, ele recebe aquela área ali como doação pelo senhor de engenho da época, pelos feitos que ele fez ali. Por ter ganhado, ganha, general, essa área agora é sua. E Barreto de Menezes, após a expulsão dos holandeses, ele passa a ser o governador-geral da capitania de Pernambuco. Então, ele, como governador da capitania de Pernambuco, ele começa a pacificar e dar os títulos que eram devidos pela coroa em Portugal para aqueles que combateram na batalha. Isso durou 2 anos. Em 1656, ele é promovido para ser o governador-geral do Brasil. Olha só, o cara que ganhou as batalhas do Guararapes foi ser o governador da capitania de Pernambuco e depois foi ser o governador do Brasil, geral da época. E a capital na época era Salvador. Então, ele tem que ir para Salvador. Nessa hora, ele chama o Mosteiro de São Bento, os monges beneditinos, e constrói uma capela em ação de graça a Nossa Senhora, que ele era devoto, faz ação de graça, entrega isso aos monges beneditinos sob 3 condicionantes. A primeira é que fosse rezado todo dia por os que tombaram em combate, que seja feito a primeira missa de Nossa Senhora dos Prazeres, seja para os militares à época, que acontece até hoje. Nós militares, no dia 13 agora de abril, a primeira missa é a nossa. Depois vem a missa do Mosteiro de São Bento, mas a primeira é nossa. E o feito mais impressionante, ele determinou que fosse feito um novenário. Todo ano, em ação de graça a Nossa Senhora. Esse novenário que a gente chama Festa de Nossa Senhora dos Prazeres. Então, acontece desde 1656. Só. E aí, nesse período, entrou junto uma nova festa, uma festa popular, que a gente chama festa profana, a gente brinca assim, que é a festa da Pitomba. Que muita gente diz que é a festa da Pitomba por causa da safra, que era o aumento da safra, etc. Eu não sei muito bem a raiz disso, né? Mas eu acho que é a explicação que mais me convence, né? Aí foi feito a Nossa Senhora dos Prazeres. E a imagem que ele levava para a batalha é a mesma imagem que sai somente no dia de Nossa Senhora dos Prazeres. E só quem sabe onde está é do Marco. Eu não sei. Mesmo? Você entra lá na igreja, onde que está? Não diz onde está. Está escondido. Desde 1600 É a mesma imagem. É o que diz, né? E aí o santuário é aberto gratuitamente, fora de Portugal, no mundo. É o local com o maior número de azulejos do século XVII. Só a fachada da igreja, que terminou em 1782. Os azulejos brancos são mais de 13 mil. Dentro são... Não sei nem... Agora me fugiu os números que são dentro, que já são os decorados, né? A última reforma que teve lá foi em 2009, se não me engano. 2009. Inclusive, nessa reforma, o Brenan fez um piso específico para essa igreja, dentro de um acordo com o IFAM. E esse mesmo piso, de lá que saiu para todas as outras igrejas da região metropolitana, Pernambuco.
Então é muita informação, né? E lá estão os restos mortais de João Fernandes Vieira e de Hidalgo Negreiros. É um baita de um ponto turístico. É isso que eu ia perguntar. É impressionante. E assim... Tem muita visitação, assim... Muita visitação. Se você, assim, no primeiro momento, primeiro que utiliza um parque hoje histórico, né, de vias, como uma via de acesso para cortar caminho, para sair da Barreto de Menezes, para a Avenida Guararapes. O cara aproveita o parque histórico para chegar lá. Então, assim, eu tenho um cálculo lá, bicho, eu não quero... acho que são mais de 40 mil carros, ou 14 mil carros, o número, Sim. por isso é distante de falar isso, que passam diariamente no monte. Diariamente. Se você for no final da tarde, por 4 horas, aquele mirante está sempre cheio, sempre tem muito turista. E a gente está tendo investimento para mudar isso lá. Hoje eu tenho o mirante, propriamente dito, onde tem as estátuas, onde tem uma maquete lá embaixo, é aquele mirante. Tem uma obra anexo, por conta da pandemia, ela ficou inconclusa. E agora a governadora Raquel, junto com a articulação do prefeito e também do Comando Militar do Nordeste, conseguiram um recurso para terminar aquela obra, no montante de 2,5 milhões. Vai terminar, vai ser um mirante muito maior, com um café dando apoio, então vai ser um equipamento. Aí, Coronel, aquilo ali se sustenta, aquilo se mantém, tem interesse para alguém? Eu vou lhe dizer. A gente está 5 minutos no aeroporto, né? De uma cidade que é um caos de trânsito e a gente não tem caos na chegada do ponte. 5 minutos no aeroporto. Só que desse aeroporto, passa pelos Montes Guararapes, passa no sopé dos Montes Guararapes e tem o Porto de Galinhas. 2 milhões de turistas ali pousam ali no aeroporto e vão direto para Porto de Galinhas, que o check-in é 3 horas da tarde. Então quem chega de viagem está gastando. Então o cara está gastando lá em Pojuca. Não à toa o PIB de Pojuca tem subido tanto. Quando na verdade, quando ele passasse, se ele subisse no Monte, se esses 2 milhões subissem no Montes Guararapes e cada um gastasse R$100 num ticket de uma coisa, deixar R$100 ali, nós estamos falando de 200 milhões de reais por ano. Coronel, só de turista. Nesse mirante lá, faz tempo que eu não vou ali, nesse mirante tem pontos de gastronomia, por exemplo? Não tem. É isso que o senhor fala. Exatamente. A gente vai implantar isso. Vai ter esse apoio lá. É uma obra que deve estar acabando logo no início do ano que vem. Ela não começou ainda, mas a parte de licitação já terminou. Para gerar um atrativo, né? A empresa que ganhou já está apresentando os projetos para iniciar a obra. E aí ela assim, independente desse momento, né, que vai ser só no ano que vem, hoje a gente já recebe muito turista. Eu tenho uma parte de banheiro lá. O que a gente possui hoje lá no Mirante? Eu tenho Primeira Vista, que é imbatível, né? O Mirante Si. Que embaixo, você não paga nada. Não paga nada. E embaixo você entra e tem uma exposição sobre Aqui Nasceu a Pátria. Para falar a biografia de cada um dos protagonistas da batalha e mais ou menos o que foi a batalha. Além disso, tem lá um totem que é digital, que tem um vídeo, né? Ilustrativo da Batalha dos Guararapes, das duas. E ainda tem uma maquete que retrata realmente os 3 montes. Ela retrata os 3 montes. E aí, como foram as batalhas. Para as crianças ficarem mais fáceis de visualizar e sair do sol, às vezes. Fora as estátuas que estão expostas lá atrás. Essas estátuas foram feitas pelo artista plástico Ricardo, que é o mesmo que fez inclusive a revitalização da maquete e criou lá no parque também um mapa do litoral da capitania de Pernambuco, com vários detalhes e curiosidades da época da colonização holandesa aqui. Quando você caminha lá em Olinda, naquele Parque do Saber, aqueles dinossauros, é o mesmo artista plástico que fez lá, foi que fez as nossas estátuas. Entendi. Isso. Então, como estrutura hoje, é o que nós temos, né? A gente tem um banheiro que não é um banheiro químico, é um banheiro de container, que dá para realmente suportar. É como se fosse um banheiro normal. Atende. Completamente. O que falta lá justamente é o ponto de alimentação. É a gastronomia, né? Isso. O parque ainda tem um bosque de pau-brasil, que não é originário, mas foi plantado em 1981 pela comunidade. A comunidade plantou, houve um acerto com a comunidade, que eu não sei muitos detalhes, mas as meninas que plantaram, as senhorinhas, eu conheço. Então plantaram isso lá. Tem um outro mirante, que é o Hidalgo Negreiros, que já fica no morro do Santuário, que dá vista para a Lagoa do Náutico. E assim, já que eu falei de alguns morros, só para entender. Coronel, Montes dos Guararapes, como é que é isso? Montes dos Guararapes. Que são vários, São né? 3. São três. Olhando para norte, olhando para o aeroporto, o primeiro monte, aquele que você vê uma erosão, ali é o Morro do Telégrafo. Na época da batalha, ele se chamava Morro da Barreira. Como o exército americano, na Segunda Guerra, usou ali uma casinha como telégrafo... É aquele que fica no pé do aeroporto? No pé do aeroporto. Sim. Aquele morro... Onde tem a base da aeronáutica? Não, ali tem a base da aeronáutica, tem o Ibura, né? O Jordão. Jordão ali. Isso. Né? Então, assim, quando você vem pela estrada da batalha e olha à direita, você vai ver um com erosão. Certo. Aquele ali, certo. Esse é o primeiro, Morro do Telégrafo. Depois você vai passar pelo outro, que é o Morro do Oitizeiro, onde tem a subida da minha base.
E depois tem o outro morro, que é o da igreja, que é o do Outeiro, que é na subida da igreja. São Certo. 3 ladeiras. Na época desses morros, na época da batalha, não tinha essa estrada, claro que não. E não tinha nem esse casario entre os morros e o mar. Ali era um alagadiço muito grande. Inclusive, ali foi o texto do indígena Felipe Camarão, ficou ali no dispositivo de batalha. E entre esse alagadiço e os Que foi onde montes... os holandeses se ferraram, né? Exatamente. Entre esse alagadiço e os montes, tinha uma estrada de terra de 100 metros, onde podia passar o pessoal a pé, chamado de Boqueirão. Certo. Que hoje Boqueirão. a gente chama de Estrada da Batalha. Olha, É um pouquinho de curiosidade só de... Coronel, eu me lembro que, não sei se foi final dos anos 80, não sei, mas faz muito tempo, eu fui assistir a um teatro ao ar livre lá no Monte dos Guararapes, a Batalha dos Guararapes. Batalha dos Guararapes, isso. Eu me lembro muito bem, que eu sempre gostei muito de história, mas aí pronto, só foi essa vez e depois parece que não houve mais, não deu continuidade. Era até José Pimentel, se eu não me engano, que era à frente desse... Não, agora quem é à frente dessa... Não, isso lá atrás, Lá né? atrás. O que fazia a Paixão de Cristo. Eu já soube que antigamente tinha até teatros que envolvia até os militares, tinha cavalo, tinha tudo, né? Me falaram alguma coisa nesse Sei. sentido. Vamos lá. Vamos voltar então... Como é que está isso hoje? Hoje, o que acontece? Hoje a gente vai ter em novembro, que é a batalha o Teatro da Batalha dos Guararapes, e quem tem a patente disso é a Metro Produções. É a mesma que faz o Boi Voador. Certo. É a mesma. Não teve ano passado porque eles trabalham com a lei de incentivo fiscal, a Lei Rouanet. Então eles não conseguiram captar a quantidade necessária de recursos para executar. Esse ano já está certo, já conseguiram captar, então esse ano vai acontecer em novembro a Batalha dos Guararapes. Quais são os outros teatros que acontecem no monte? Vamos fazer com o pessoal entender. Além das provas que eu falei, né? Eu já tive em março, eu tive um monte sobre rodas, que é um evento automotivo que a gente lança na mídia para que o pessoal participe, principalmente dos segmentos automotivos. Mas a gente tem agora já, esse mês de abril é um mês muito importante para a gente. Então, 2, 3 e 4 de abril vai ter a Paixão dos Guararapes, que é a encenação da crucificação de Jesus, né? Da Paixão de Cristo. Recife mesmo esse ano não vai ter, não conseguiu, e a gente conseguiu aqui, na parceria com a prefeitura, principalmente, o prefeito dando o aporte, e mais uma situação externa que conseguiu chegar ao recurso para execução. O produtor disso é Geraldo Dias e tem um apoio muito forte da cultura, né? Do prefeito Mano e da Andréia Medeiros, né? Os dois são muito focados na cultura, principalmente de Jaboatão, né? Então não ia deixar isso morrer, até porque a beleza maior da Paixão, além da história, é que todo o elenco é criado na comunidade. Então a própria legal. comunidade é o elenco. Então, quando você reúne, eu conheço todo mundo, de caminhar na comunidade, então, aí você vê lá quem é a Maria, todo o pessoal envolvido, né? Coadjuvante. Eles vibram com isso, já esperam a data. Depois do dia 4, que é um sábado, dia 5 já começa a festa Nossa Senhora dos Prazeres. Certo. Né? Todo dia com missa campal, né? E todo dia com show após a missa. Vai de 5 até dia 13. 5 a 13. 5 a 13. 9 já no campo de futebol mais embaixo, simultaneamente com a festa Nossa Senhora dos Prazeres, começa a festa da Pitomba. E no dia 13 termina, né, o grande espetáculo, vai ter show também na festa da Pitomba, mas é a nossa grande procissão que a gente puxa mais de 100 mil pessoas, né? Pela Guararapes ali. Tradição. Só voltando um pouquinho na questão do teatro da Batalha dos Guararapes, pela importância do lugar, né? Que ali começou a pátria, né? Deveria ser uma paixão de Cristo em termos de grandeza, só que com outro tema. Mas eu falo de importância culturística também. Vamos né? lá. Assim, por exemplo, Paixão de Cristo, você conhece o teatro lá da Paixão de Cristo? Conheço. Nova Jerusalém, já foi 2 vezes, vou de novo, vou sexta agora. Perfeito aquilo. Um gaúcho saiu em 58, se eu não me engano. Bolou isso aí. E bolou isso, perfeito. E como o senhor falou, eu acho que 90% do elenco são pessoas ali, de Brejo, da Madre de Deus Isso. e distritos ali, né? Da Paixão de Guararapes, a gente tá falando. Não, da Paixão de também, Cristo. Também lá no usa, teatro, usa Fazenda a Nova. mão de obra local, os atores locais. Exatamente. Isso não poderia ser aplicado também aqui, né, pela importância também que foi a Batalha dos Guararapes, pelo nome que tem. Como foi o Boi Voador, né, e tudo. Exato. Eu acho que isso passa um pouquinho pela percepção, né, de quem vai fazer o investimento. Né, para entrar no calendário mesmo. Isso. Ó, novembro tem o Teatro Batalha dos Guararapes. Isso. Eu acho que a gente também teve um período de tempo bastante conturbado ali no Monte. A gente comentou aqui sobre ocupações irregulares, então havia um litígio de governo federal. Então, assim, era muita gente tentando resolver primeiro a proteção da área.
E não usar a área para o devido fim, entendeu? Assim, era muito... Vamos primeiro proteger o patrimônio. E aí usaram-se várias alternativas para isso. Eu acho que é a melhor alternativa que a gente vem buscando agora. Certo. Né? Então, assim, nesse contexto, eu acho que o futuro, sim, muito próximo, vai poder ser justamente o que você está falando. Existem projetos ali para o parque, do teleférico, de um novo mirante no morro do teleférico, um novo mirante, um hotel, uma arena multiuso, um centro de convenção, tudo isso já na linha geral de master plan, aprovado pelo IPHAN. Claro que ele vai aprovar cada equipamento desse, mas a gente tem muita novidade para lá. Uma que impacta direto a comunidade já está acontecendo, aliás, já está terminando. Quando em 98, voltando à história, depois que passaram para os monges beneditinos, em 56, de lá até 1953 ficou sobre aquela área, sobre a égide da Igreja Católica. Em 53, o IPHAN começou a se dar conta que precisava dar mais valor àquela hora, a importância, mais valor àquela área, a importância devida. E ela pede ao Exército, em 1960, que o Exército levante onde aconteceram as batalhas, o campo. Foi quando mandou para ela a parte cartográfica das batalhas, incluir os 3 montes do Guararapes. Em 61, a área tombada. Aí a área é tombada. Aí que começa a ficar a irregularidade das coisas. Aí o aeroporto começa a ser expandido, pessoas vão para lá. Aí faz a desapropriação, volta aquela confusão acontecendo num Isso período, nos anos 60. Nos anos 60, 70, num período que a comunicação não era tão fácil. Claro. Né? A informação não chegava tão rápido para a gente. Tanto é que em 61, a área é tombada, ele só vai virar parque histórico em 1971, com o presidente Médici, e só vai ter uma administração em 81, que é o IPHAN. A primeira administração é o IPHAN, que assume a administração do parque histórico. Ele mesmo assume. Não tinha exército, não. E foi por isso aquela dificuldade que ele não tinha um braço, a mão forte para poder, energia para poder... E o Exército voltou a tomar conta da lei? Voltou não, ele só passou a tomar conta em 1998. Aí quando o Exército tomou conta em 98, ele fechou daqueles 224... Mas nos anos 80, não. A guarnição que o Exército fazia ali... Era 98, não? Não, 88. Então era algum acerto que tinha com o IPHAN. Isso que eu queria saber. Sob a administração. Então isso era sob a administração do IPHAN, não era do Exército. O Exército só assume ali em 1998. Só fica a bandeira. Agora a gestão é do Exército. Entendi. Dos 224 então acho que foi um acordo. Porque eu tirei muito serviço lá em 88. Pode ser. 88 e início de 89. Principalmente ali na maquetezinha. Na marquetezinha, né? Lá em cima, né? Ali tem a guarita ao lado do 6º Batalhão de Polícia, né? Isso. Pronto. Tem ali aquela guarita ali, eu acho que eu inaugurei aquela guarita. Era para entrada do parque, né? E lá embaixo tinha o dormitório, onde ficava o rancho, né? Sim. Da tropa, né? Do pelotão que fazia a guarda, né? Hoje a nossa base é muito... Em 2018 é muito mais estruturada, né? Com certeza. Você viu uma época, inclusive, tinha até cavalo. Não sei se você viu essa época, tinha rondas que eram feitas lá, patrulhas que eram feitas no perímetro. A gente fazia ronda lá, que hoje é irregularidade, ocupações irregulares. Isso. Mas na época a gente era recomendado a gente sempre fazer patrulha nas madrugadas por causa de invasões. Né? E aí a gente fazia de jipe, às vezes de Ingesa, aqueles caminhões, né? Mas a área era muito grande, você sabe disso, né? Grande demais. Inclusive a gente começou a tirar guarda lá na festa da Pitomba, na abertura da festa da Pitomba. A gente ficava no pé do monte. A gente ainda apoia. Mas eu gostei dessa missão, gostei demais de tirar serviço lá. E quer dizer que a partir de 98 o Exército... Quando em 98 o Exército assumiu, ele fez um muro de concreto, grandes bigas de concreto, em todo o perímetro do parque. A população fez desse muro a parede de casa e fez uma portinha dessa casa e fez o parque de quintal. Essa aí era parque histórico quando a gente chega em 2023. Só que já tinha uma solução para isso pensada. O que a gente vai fazer? Em parceria IPHAN, com as autorizações, né, tudo aprovado por eles, Exército e Prefeitura. Foi feito nessas ruas que esse pessoal pegou e fez isso que eu acabei de falar, foi construída uma estrada na frente dessas casas e um novo cercamento, mais aberto, com mourões e tela na frente, perdendo um pouco o perímetro do parque. Aí as pessoas, mas calma aí, coronel, só vai fechar o parque pra gente, a gente não vai ter mais acesso ao parque? Não. O que eu estou dando para você é cidadania. Agora você vai ter uma rua que passa na frente da sua casa, essa rua vai ser iluminada, você vai ter um número de casa, essa casinha que vale hoje 5, agora vai valer 50. Foi dito e feito. Casa alugando, casa vendendo, e o pessoal prosperando nas casas, fazendo investimento nas casas, porque eles tiveram cidadania. E a gente, em momento algum, tirou a capacidade de ir e vir deles dentro do parque. A gente só tirou usar o parque como, primeiro, quintal de casa, e segundo, pegar
o carro utilizar o parque como via de acesso. Não. Eles podem entrar o parque, nessas cercas novas que a gente fez, a gente deixou espaço para pedestre. Então ele pode usar o parque como pedestre, mas não pode pegar o parque e estacionar no carro, os carros no parque, por exemplo. O parque é público, mas sob controle, é de todos, é coletivo, não é individual. Entendi. Os pórticos também já foram projetos? Os pórticos foram feitos 2, os 2 na Estrada da Batalha, e tem a projeção de fazer um agora lá no Cajá. No Cajá, né? Quando você tem aquele acesso para a Rua do Sonho, que vai para a BR-101, ali no Cajá mais um pórtico. Assim que esses 3 pórticos estiverem prontos, aí a gente vai tentar criar, junto com a Prefeitura, claro, sempre com 4 mãos, um novo regime de utilização do parque. O que acontece hoje? Quando você vai lá, Ari, 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, você se encanta com a quantidade de gente praticando esporte da comunidade, caminhando pelo parque, e a gente, infelizmente, tem uma cultura de trânsito terrível. Selvagem, né? Então, assim, não respeitam nada, nem uma senhorinha passando, nada disso. Isso acontece muito no parque durante os horários de, vamos dizer, até as 9 horas da manhã, 8h30, tem as pessoas. Qual é a minha ideia? É a minha proposta de futuro. Quando tiver nesse contexto que eu falei, os 3 pórticos já funcionando e ativos. Naquela minha entrada, a minha entrada sempre livre, sempre aberta, sem nenhum problema, 24 horas. Já a entrada da subida da ladeira da igreja, como a entrada do Cajá, fechar, e ela só vai abrir de 9 horas da manhã às 4 horas da tarde. Só abre nesse momento. Depois fecha de novo, que é a hora que o pessoal utiliza as vias para fazer prática de esporte. Está acontecendo de ter praticamente até engarrafamento dentro do parque. Está complicado, entendeu? Aí, sim, então essa é uma mudança que a gente pensa de futuro. Muito bom. Coronel, então hoje o senhor tem 18 militares? Hoje, sim, a gente tem um efetivo lá que quase 30 militares. Quase 30 militares. Entre eu, né, que sou o dá expediente lá mesmo? Expediente lá mesmo. Expediente lá, a gente produz a nossa alimentação lá. Fica onde? Quando a gente sobe pela sua base logo ali, ao lado do 6º do batalhão, ao lado do SDS. Logo na subida ali. Logo na subida ali, minha base de administração. Né? Os equipamentos do parque hoje é o Mirante Henrique Dias, o Santuário Nossa Senhora dos Prazeres, o Bosque do Pau-Brasil. Tem uma doceria que a gente está em vias de buscar a revitalização dela. Certo. E o nosso trabalho também, muito importante, ele não tem parado no perímetro do parque. A gente tem atravessado os muros do parque. Tem uma creche que a gente resolveu adotar, de certa forma, em ajuda, o lado da Tia Socorro, que a gente conseguiu que um instituto fornecesse cestas básicas para as mães das crianças de forma perene todo mês. Então, todo mês essas mães recebem. Então, a articulação que a gente acabou fazendo lá, a gente vê a gente tenta, às vezes, assim, Ari, às vezes não, a gente pratica isso, a gente tenta ser o elo de ligação, certo? Entre a necessidade da comunidade e a gestão municipal, porque o leque do município de Jaboatão é implicadíssimo, então, assim, a gente tenta ser um aliado da gestão nesse sentido, a gente tem sido, e a gestão responde de uma forma absolutamente positiva a tudo que a gente faz junto, né, em conjunto. A gente tenta ser um mediador de conflitos, às vezes vizinhos ali quem é quem não é, a gente acaba sendo mediador disso também, atende algumas situações de saúde daquilo que for possível, algumas orientações de vida daquilo que é possível. A gente caminha bastante dentro da comunidade, a gente tenta ser quase que um divã. O seu relacionamento, acredito hoje, que deve ser muito bom com a comunidade, né? Quem pode falar melhor isso é a comunidade, né? Seria, mas assim, eu me sinto muito à vontade dentro, de com eles ali, de conversar com eles. Eu consigo dizer a vocês sem nenhum problema. Alguma divergência outra pode ter acontecido, mas eu não vejo, eu me sinto da comunidade, sem demagogia, né? Assim, encaminhar, entender os problemas. Hoje eu acho difícil alguém que entenda os Dona problemas. Maria, tudo bem, tudo bem. Eu acho muito difícil alguém que entenda os problemas de Guararapes, eu estou falando aqui em torno do parque, ali, mais do que a gente. Acho muito difícil. Coronel, o senhor chegou lá em que mês de 2023? Cheguei em março de 23. 1º de março eu assumi a função. Então está fazendo 3 anos agora. Está fazendo 3 anos. 3 anos. Fez 3 anos, né? A gente já está no finalzinho de março. Então, nesses 3 anos, qual o desafio maior que o senhor encontrou e foi difícil resolver, mas conseguiu resolver? Teve alguma pedra no sapato assim? Não, eu vou tentar responder isso de uma maneira que não pareça simples aquilo que é complexo. Mas como eu gosto de buscar sempre simplicidade assim. Eu acho que o maior desafio foi fazer que os outros entes interessados no parque, IFAM, prefeitura, a própria igreja e a comunidade, esse sentimento que a comunidade passou a sentir do Parque Histórico, e trazer outros atores como empresários,
institutos, ONGs, para trabalhar dentro do Parque Histórico. A gente poder trabalhar na coordenação de tudo isso, essa sinergia que a gente criou. Parece simples quando está em execução, mas não é fácil. Você gerenciar ego é difícil pra caramba, né? Algumas coisas antigas, algumas divergências você tem que ficar passando. Então, esse é um ponto que não é fácil, mas a personalidade da gente permitiu que não fosse tão complicado, né? Seria um monstro que a gente conseguiu resolver fácil. Haja visto a forma que eu recebi a missão. Certo. Você vê, a missão me foi me dada desta forma e a gente enxergou uma forma diferente de conduzir e funcionou. E a outra, é lógico, é a gestão de recursos, né? Um parque são 80 hectares, a quantidade de gente que eu tenho é muito pouca. Então, eu preciso, para uma zeladoria, eu preciso de uma prefeitura. Sem a prefeitura, eu não tenho zeladoria, não tenho. Um recurso, ele tem que vir por um projeto específico. O Exército tem um fundo, né? Que a gente recebe para a gente poder fazer a gestão do parque, e principalmente o custeio, cada 2 meses, quase R$4 mil. 80 hectares de parque histórico. Não é nada. Acho que se você comprar só a bobina você vê que não... Então, assim, mas é a realidade que a gente tem. Não adianta, eu também não sou aquele camarada que, por causa disso, parei e não vou resolver. A gente tem que ter criatividade, tem que ter planejamento, tem que ter alianças, parcerias, e as coisas estão acontecendo. Eu posso dizer a você que em 3 anos, eu acho que o parque andou mais do que os 20 anos. O Coronel, mas a sua gestão tem um tempo exato para durar? Como a minha gestão ali, eu não sou o dono do parque, vamos dizer assim, né, para entender bem. O comandante do parque é o comandante militar, é o comandante da 7ª região, é o general. Então, assim, eu estou ali como um gestor dele. Um braço dele, né? Braço dele ali. Então, se eu quiser ir permanecendo, a não ser que ele não esteja feliz com o meu trabalho, eu permaneço. Só que existe uma condição de vida, né? Eu acho que eu devo estar indo embora esse ano. É mesmo? De uma forma ou de outra a gente vai embora esse ano. Porque eu já tenho tempo para ir embora, né? Já posso pedir para ir embora. E aí vamos deixar um próximo. A gente tem outras expectativas na vida. Isso vai dar um bom corte. Então tá na iminência do Coronel. Sim, assim, a gente vai sair, mas a proposta é sair para uma nova caminhada na vida, que a gente consiga realmente, efetivamente, cuidar do Parque Histórico de verdade. Volto a dizer a você, a minha dificuldade aqui foi, primeira, estabelecer a relação interpessoal, não é isso? Interagência entre todos. Isso a gente sofreu. Mas tem uma que é complicada em qualquer um, que é o recurso, você ter gestão. Então, ali, como eu falei para você, eu acho que vamos falar isso aqui abertamente, né? Aquela região de Guararapes, Jordão, Prazeres, se você tivesse, por exemplo, um parlamentar do nível mais alto do que até Estado, focado em resolver aquele problema ali, resolveria. Em um ano está resolvido. Eu estou dizendo com muita tranquilidade que eu vou te dizer, com clareza de propósito. Tá bom para dizer assim? Certo. Então, assim, se eu tivesse que resolver as creches que eu preciso resolver, os ar-condicionado nas escolas, ajudando a prefeitura de verdade nessa tarefa, porque não é fácil. Às vezes eu vejo alguns podcasts, algumas coisas falando de orçamento da prefeitura e eu converso com todos. Eu tenho um trânsito com todos os secretários muito fácil. Sou amigo, de amizade mesmo. Pelo menos me considero dessa forma. E o cobertor é muito curto, pô. A gente tem um município com 700 mil habitantes, praticamente, com um orçamento de 2 bilhões. É muito dinheiro. Divide isso per capita. Dá 200 e poucos reais por habitante. Não é nada para você fazer investimento. E para você fazer já manutenção já não é fácil. Olha para o vizinho. Se você pensar que Piedade, a parte mais rica, quando ela sai para fazer compra, ela vai aonde? Aqui. Recife. Quando chega em Recife, onde é que fica o imposto? Fica para Recife. Então, acho que a primeira coisa, quem chegar lá em cima, tem que pensar que essa fatia está mal dividida. A região metropolitana é muito sacrificada em toda a região metropolitana de todas as capitais do Brasil. Porque tudo é concentrado aqui no Recife. Né? Não, como é concentrado em João Pessoa, como é concentrado em Curitiba. Então, a região metropolitana, quem tem uma vivência nacional, entende do sacrifício que é. Porque muitas das pessoas que vivem na região metropolitana vão gerar riqueza na capital. E a região metropolitana dança nesse processo. Entendeu? Então, a primeira coisa, isso tem que, de alguma forma, de clareza de propósito, uma coisa de uma forma estudada, pensada, isso tem que ser levado a plenário. Em algum momento na Câmara do Congresso Nacional isso precisa mudar. Isso só vai mudar vindo de lá, né? Assim penso eu. E a outra forma que hoje eu vejo que o sistema ele dificulta muito a vida do executivo, né? Hoje a gente vive um momento de emendas parlamentares. Tanto você vê quanto de vereador, de deputado estadual e federal.
o número é um absurdo, o volume. Em números, não estou dizendo que é absurdo o camarada ter emenda. Agora, como ela é destinada? Um deputado federal hoje, com o número de emendas que tem, eu lhe dou certeza do que estou dizendo sem medo de errar. Em um ano, ele resolve um deputado federal dessa área resolve. É o que eu vejo em Jaboatão. Quem é um deputado federal de Jaboatão? Presente, vivendo. Eu pode ser que tenha, tá? Pode ser que tenha. Eu não tenho essa visão, né? Não tenho essa visão. Pode ser que tenha, mas hoje eu não tenho essa visão. Não falta vontade. Não, eu acho assim, não adianta vir um camarada, vem lá do Recife, eu volto no cara do Recife, acabou-se Jaboatão, cara. O cara não vem mais aqui para Jaboatão, não vem para a região metropolitana. Então, acho que chegou a hora. Esse time, às vezes a comunidade fica ali, precisa dessa orientação. Poxa, vocês estão aqui no Parque Histórico, já mudaram tanto. Querem mudar de verdade? Escolha uma liderança de vocês e bota essa liderança lá para responder para vocês. Para estar aqui sábado, domingo, para vocês terem contato, ligar para ele. Olha, eu preciso disso aqui, deputado. Porta aberta. Porta aberta, pô. É assim que funciona, a representatividade. Olha, quando eu era novo, eu queria resolver o problema do mundo. Quando você vai ficando média de idade, você quer resolver o problema do Brasil. Hoje eu quero resolver o problema da minha comunidade, da minha área. Entendeu? Eu fiz tudo o que fosse possível. Por isso que eu te digo assim, eu saio com muito tranquilo quando for resolver ser do Parque Histórico, porque eu fiz tudo o que foi possível fazer. Acho que até muito daquilo que eu tinha capacidade e meios para fazer. Agora, a solução existe. A solução a gente tem. Entendeu? Você chegar e assumir uma função que você tem o poder de decisão. Poder de decisão. Pô, o problema é esse aqui, é esse canal aqui, essa rua que tem que ser... Por que ela não está assim? Pô, não tem recurso. E não tem mesmo. Não é má vontade da gestão municipal, não. Ele não tem. E quer fazer. É uma frustração. A gente fica com o prefeito. Pô, fico frustrado de não poder resolver. Porque se pudesse, ele resolvia, pô. Só que ele não tem. Aí ele precisa ter um apoio. Né? E como é que esse apoio vem? Eu acho que ele tem que vir com clareza de propósito. Né? Eu tenho meu cargo, minha função, a minha missão foi essa. Essa turma aqui foi que votou o camarada lá, então ele tem que vir, tem que retribuir. Ele tem que realmente arrumar o posto de saúde, ele tem que realmente arrumar a estrada, ele tem que arrumar uma UBS. Tem área ali no Guarapes que é descoberta. Pô. Eu lembro, Dona Severina. Ela sempre, na missa, o coronel fala com o prefeito está tentando resolver, mas não consegue nem achar o espaço no local para resolver. Aqui embaixo, na antiga administração do IFAM, na ladeira da igreja, tem uma antiga administração e está destruída aquela área. Existe um projeto para uma UBS ali. Existe projeto, existe a vontade, mas não existe o recurso. O deputado federal fazer um investimento de 2 milhões numa UBS, isso não é nada ali. Dentro hoje do espectro que tem um camarada desse, isso não é nada. Os eventos imateriais, você fica na dúvida se você vai ter uma Paixão de Guarapes, você vai ficar na dúvida se você vai ter uma Batalha dos Guarapes para entrar na... Qual é a dúvida disso? Qual é a dúvida? Para fazer parte do calendário. Claro, cara. Qual é a dúvida? Em cima aqui da capital. Aí eu repito a você, qual é a dúvida disso? Então, você tem a solução. É que às vezes a gente, no nosso dia a dia, não consegue enxergar, né? Então, eu acho assim, chega um ponto também da vida, e quando você vai corrigindo, isso é natural, né? Vai corrigindo. E chega um ponto que você não consegue mais ver a solução. Sabe? O momento que o coronel fala assim, como é que soluciona isso? Não dá mais. Pode ser que alguém entre no meu lugar e faça muito melhor do que eu. Tomara, Deus abençoe. Mas eu já cheguei, acho que num ponto que eu não consigo melhorar mais do que... Chegou no ápice, no poder de decisão, porque não cabe mais a mim decidir. Entendi. Não tem mais, então eu preciso pegar uma outra situação que eu posso. Agora eu vou arrumar. Mais à frente do Exército? Ou seu... Não, fora. Vai se aposentar? Eu vou pra reserva, né? Eu não sei o que... No momento eu tô nativa, eu não tenho... Tem um chamecãozinho assim para a linha política, o senhor? Às vezes a gente já foi assim, conversaram muito com a gente, contactado, por que não? Porque assim, eu acabei de falar para você um sistema, né? Assim, a gente não é a favor não tem hipótese, né? Então assim, é muita clareza de propósito. Eu tenho visto, por exemplo, pulverização. Cara, não, porque tem que ter tudo no ambiente político, tem que ter voto em tudo quanto é canto. Eu não consigo, cara. Entendeu? Desculpa ali, mas não é. Eu não consigo chegar lá em Caruaru e pedir voto. Eu não conheço Caruaru. Eu não consigo, entendeu? Eu não adianta chegar lá. Eu não vou dar o retorno que ele está enxergando em mim. A não ser que ele me diga, não, eu quero que você vá lá, não é por causa daqui, não. Por causa da outra ideia que você deu. Agora, em termos de prática, de fazer essa máquina girar, fazer rodar, Jaboatão, cara. Entendeu? Né? Jaboatão, Recife, você faz alguma coisa, mas eu tenho.
Coronel Lopes, Fábio Menezes. Isso. Entende que eu digo assim, você tem que focar... Porque o município, o potencial é monstruoso. Você gostou daqui? Chegou, se identificou? Bom, vamos lá. Minha esposa é pernambucana. Baixinha, braba, pernambucana. É pernambucana. Quando eu cheguei aqui já em 2010, eu casei em 2010 na Paraíba, ela já era pernambucana. Claro que ela era pernambucana, né? Eu vim casar em Recife, né? Certo. Eu casei em Recife. Conheceu ela lá? Eu conheci ela em Brasília, nos Dragões. Brasília? Ela era tenente lá. Ah, sério? Ela era tenente em Brasília, aí eu tive que ir para Exaó e ela não podia ir, aí a gente veio casar só em 2010. Mas ela está nativa ainda? Não, agora ela é secretária de meio ambiente da prefeitura. Secretária de meio ambiente e bem-estar animal. De Jaboatão. De Jaboatão. Então assim, a gente conhece muito a realidade. Casa, então assim, mas não começou assim não. Quanto tempo de Só pra, agora assim, eu quero fazer um parênteses disso aí. Certo. Né? Porque às vezes a gente fez algumas colocações aqui que pode parecer equivocado. Quando eu vim para o Montes Guararapes, Paula, minha esposa, ela era funcionária de João Pessoa. Muito bem colocada lá, por sinal. E eu vim para cá normal. E eu ficava na ida e volta. Sim. Construindo trabalho. O prefeito falou assim, Fábio, você tem interesse de trazer Paula para cá? Eu falei assim, no momento, se for possível, mas se não for possível também, não tem problema nenhum. Ela continua minha vida da forma que está. Não, vamos trazer, vamos reatar a família. E assim foi feito. Né? Assim foi feito. E ela não chegou como secretária, foi crescendo dentro do trabalho. Certo. E assim, antes de qualquer coisa, claro. O currículo dela é muito invejável. Eu invejo perto do meu. Hoje ela é secretária de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, é coordenadora de curso de veterinário em faculdade e ainda faz doutorado. Então, é um potencial bastante... Claro, considerável. Muito melhor que o meu. Muito respeitável. Muito melhor que o meu, né? Então, assim... Quanto tempo de EB o senhor tem? Eu já tenho 30 anos de EB mesmo, né? De EB. Agora, se você botar colégio, tudo isso, aí já vai ter 35 anos. O senhor vai entrar para a reserva. Eu posso já ir para a reserva. Então, assim, eu fiz uma promessa ao Dom Marco que a festa da Pitomba, apoiava ele na festa da Pitomba. Eu vou ver como é que está a condição daquela belinha que você falou. Se eu tiver que sair em junho, eu saio em junho. É porque, assim, eu não... Vai para a reserva com qual a patente, Coronel? Coronel. Coronel mesmo. Coronel, assim, acabou-se. Antigamente você ia como general, né? Um posto acima. Hoje acabou. Hoje é só Coronel mesmo. Só não, né? É o ápice da carreira. Para mim é mais do que eu mereço. Tá ótimo. Ter chegado tudo isso que eu já tenho, para mim é uma benção. O senhor gostou posso dizer assim, que já, como se estivesse saindo já do verde oliva, se sente prestigiado, presenteado? Eu vou dizer assim... Foi o que o senhor achou que... A vida, vamos. Na sua adolescência, já tem um sonho de ser militar? Olha, era isso mesmo? Como eu falei com você, assim, como a gente é criado no meio, você naturalmente vai entender aquilo que o seu pai é, né? A farda, tudo isso, né? Mas no meu caso específico, o sonho, né? O sonho é para quem dorme, né? Realiza quem acorda, não é isso? Então, assim, realiza quem acorda. Eu não tive muita oportunidade, não. Ou você é militar, ou você vai ser militar. Não tive condição de você, numa época... vou fazer medicina. Os problemas já existiam lá atrás também, tá? Dificuldade. Como é que eu vou manter meu filho em medicina? Eu, na época da SpaceX, antes de ir para a MAN, eu fiz um concurso na Unicamp e passei na Unicamp. Aí, como é que você vai para a Unicamp? Você vai para a MAN, porque eu não tenho como te sustentar ainda. E fui para a MAN. E fui ser de cavalaria, a vida seguiu, o Exército foi uma escola, cara. Uma escola de cidadania, de tudo, de pedir... de um leque nacional. Às vezes eu vejo as pessoas discutindo, debatendo aqui umas situações do Nordeste, sem conhecer o Sul. Porque se conhecesse, dá para ser. Dá para funcionar assim. Esse papo aqui é furado. Vamos para a verdade mesmo, que dá para ser, entendeu? Então, assim, eu me sinto com missão cumprida, né? Primeiro ponto é esse. E me sinto que os últimos 3 anos, eu não tenho a menor dúvida, que foram os 3 melhores anos da minha vida. Na minha carreira. Então, assim, se eu falar para você que eu não sou um cara abençoado, que eu não sou um cara privilegiado, você tá doido, né? Geralmente o cara chega no final querendo ir embora, querendo largar a mochila. Eu cheguei aqui, eu pensei que fosse pegar uma situação difícil. Quando eu recebi a missão de ir pro parque, foi uma coisa, eu penso assim, uma coisa que foi tão boa, porque aflorou aquilo que eu tenho de melhor, aquilo que eu me vejo como melhor. Agregador, um cara que gosta mais de somar do que de subtrair, entendeu? Entendi. É assim, de somar, subtrair, conversar com gente. Eu gosto de gente, eu gosto de bicho. Eu gosto de gente. Você chega lá hoje no quartel, lá eu tenho 10 cachorros embaixo, 10 cachorros em cima, tudo captado. Minha esposa me ensinou muito isso, minhas filhas também, né?
Então, assim, Que idade seus filhos têm? Uma tem 11 e uma tem 13. Pensa no trabalho. Pensa, essa assim, comunidade, Parque Histórico é mole. Essas duas, cara, essas duas são tudo. Aí não tem nem... Fica até a parte para dizer. Então, quando você me pergunta da carreira, que se valeu a pena, valeu muito a pena. E esse final agora eu estou sendo brindado por Deus mesmo. Eu estou indo embora com a missão cumprida e, vamos dizer assim, vou sentir saudade. Mas alguém tem que assumir realmente o lugar, porque uma vassoura nova varre melhor, né? Varre melhor. O cara vai ficando acostumado, ficando viciado, acontecendo isso, uma preocupação. A gente tem uma excelente relação com a gestão municipal, não tem dificuldade com o Estado, que é muito, no caso do parque, fica até certa forma muito distante, né? Mas a gente criou um comitê agora que todo início de mês reúne os representantes do Estado, do município, a gente e o IFAM, para falar dos projetos do parque. Isso não existia, cara. Hoje, sexta-feira agora, eu faço toda última sexta-feira do mês, eu faço um almoço, você está até convidado, de amigos e amigas do parque. Obrigado. Chega lá, vai todo mundo lá para cima, se cotiza, né? Porque não pode ser de graça. A gente, só o dinheiro mesmo para fazer a comida, né? O dinheiro do custo. Pronto, o pessoal vai para lá, a gente bate um papo, ali no cafezinho a gente resolve tudo. Tudo. A gente só manda o documento para oficializar, né? Aí você, às vezes, precisa... Um empresário que precisa falar com um secretário. A prefeitura toda sobe para lá, sobe o pessoal da Câmara. A gente tem muita facilidade, assim, de caminhar tanto no Legislativo, quanto no Executivo. Tanto no Exército, quanto no Infância. Eu não me deparei num algo ainda que eu tenha dificuldade. Minha parceria com o 6º Batalhão passou lá. Coronel Alex, Coronel César, que é do PPRV agora, Coronel Fernando. Pô, os três, cara, amigos. Hoje são amigos. Não tem como explicar assim. A gente tem muita facilidade em agregar, né? E foi esses 3 últimos anos foi isso. E realização. Pô, tirar do papel, eu acho que em metragem eu tenho mais metro quadrado de estrada feita em parceria com a prefeitura do que vereador de mandato. Você está entendendo? Se você pegar os pórticos construídos, as festas que foram feitas ali, Monte sobre Rodas, Natal dos Montes, a gente levar para lá uma ação social. Esses eventos, a caravana da Coca-Cola já está no calendário do município. Monte sobre Rodas no calendário do município. Então a gente construiu muito, né? No pouco espaço que a gente passou. 3 anos. E aí a gente chega a um ponto que para onde vai mais? Então, Coronel, o senhor... Daqui para julho o senhor vai chegar ao seu chefe e pedir baixa? Não, eu vou conversar com ele, né, em maio, assim, porque a gente precisa avisar para ele ter já um substituto. Mas eu tenho ali, meu time é muito forte. Sou eu, né? Ninguém faz nada só e eu sou o que menos faço, na verdade, né? Tenho ali o subtenente César, que é o meu elo de ligação com os meninos, com os soldados, com os cabos, ali, com todo mundo, que toca para frente mesmo a parte braçal. Tem a sargento Vanessa, que é uma sargento espetacular. A parte administrativa é um monstro, cara. Então, assim, eu não me preocupo com requisição, eu me preocupo com licitação. Tudo o que acontece passa por ela para a administrativa. É um anjo, na verdade, né? Nos dias de hoje, é um anjo que a gente tem, né? Um anjo da guarda. E tem ainda o soldado Galdino, o sargento Galdino, que é um sargento que foi formado por nós. Ele é soldado, cabo, foi formado sargento e hoje ele está em Serviços Gerais do PAC. Então o cara conhece o serviço, conhece onde tem esgotamento, onde é o problema de... As dificuldades, né? Os pontos falhos. Então assim, a gente está com o time. Quem assumir ali a função vai fazer um trabalho muito melhor do que eu. Com certeza. Com certeza. A gente torce mesmo. A gente vai ter, se tiver alguma chance de falar com o chefe, para dizer, acho que esse aqui tem já deixou o caminho... assim... Não é fácil de manter, é muita resiliência, na verdade, né? É muita resiliência, mas eu tenho certeza que a gente vai ajudar e talvez onde a gente esteja, a gente vai deixar o caminho dessa pessoa muito mais fácil. Entendeu o recado, né? Dependendo de onde a gente estiver, o caminho dessa pessoa vai ficar uma nuvem, porque é um compromisso que eu tenho comigo e com a comunidade de poder fazer mais por ela. E onde eu estou, eu não consigo mais fazer. Perfeito. Eu tinha um plano, uma expectativa de vida completamente diferente dessa que eu estou te falando agora, assim. Mas hoje, no futuro, eu já não sei. Gente, que pena a gente chegar ao finalzinho aqui desse... Bate-papo bom danado. Muito bom. Só faltou um cafezinho, você não está tomando, daí eu não ia tomar cafezinho sozinho. Mas, Coronel, conversamos aqui com o Coronel, o Fábio Menezes, atual gestor lá do Parque Histórico Nacional dos Guararapes. Contou um pouco da sua trajetória e a chegada dele até aqui em Pernambuco. A gente agradece muito a tua presença aqui. Fica à vontade para você explanar mais alguma coisa aí para os nossos espectadores. Não, eu queria só agradecer, né, a oportunidade de ter vindo aqui, de poder expor um pouco do que a gente faz no Parque Histórico. Eu costumo dizer
até o pessoal do Parque Histórico, as pessoas que me conhecem, não vai ser um podcast que vai conhecer o Coronel Fábio. Acho que não vai ser 30 minutos disso, não vai ser um período que seja 1 hora, 1 semana, 2 semanas. Eu tenho 50 anos, é muita história para te contar. E aí, vários podcasts para contar isso aqui, mas o objetivo principal é a gente apresentar projeto, né? A intenção, a ideia, de uma forma muito transparente, de uma forma muito limpa, assim, do que acontece lá no parque. A gente vê aqueles 3 montes, quem sobe vê aquela beleza da natureza, mas o que acontece por trás disso aqui? Existe alguma coisa para cá? Eu acho que eu subsidiei de alguma forma, todos saberem alguma coisa do Parque Histórico, né? Sabe de um calendário de eventos que acontecem lá, esse nosso papo aqui valeu para isso. Para saber também as expectativas de futuro do parque, o pensamento de quem está lá hoje. O parque está aberto para todos, pô. Se eu chegar, eu quero fazer uma corrida lá no Parque Histórico, meu telefone é público, o cara liga para mim, eu tento diminuir a burocracia ao máximo. Se trouxer evento para de segunda a segunda, para mim é melhor deixar aquele parque vivo. E eu falo categoricamente com vocês, a gente não tem hoje mais furto no parque, não tem acidente no parque, não é um parque violento, não é um parque, como aqui costumo dizer, esquisito, não é mais um parque esquisito, é um parque iluminado, é um parque com vida, é um parque com muita atividade. Se eu conseguir expor isso aqui hoje, em que acho que o foco principal não é nem o Coronel, acho que era o Parque Histórico, eu já estou muito satisfeito. Né? E para dizer, eu me coloco à disposição de voltar aqui, de a gente bater um papo, aprofundar outros assuntos. No momento certo que eu posso falar sobre o assunto. Com certeza. Nesse momento não podia falar, mas a gente está disposto, sim. A nossa missão de fazer o Parque Histórico um legado para gerações futuras, que é a missão que eu tenho lá, para gerações futuras, como sendo o sítio histórico mais importante do Brasil, isso eu tenho certeza que eu não vou conseguir. Agora, deixar o Parque Histórico e a sua comunidade ao redor, o local, o sítio histórico mais importante do Nordeste, eu não tenho dúvida que o potencial é total. E sem nenhuma demagogia, com muita clareza de propósito e trazendo principalmente o recurso da iniciativa privada para dentro do Parque Histórico, com uma segurança jurídica para eles tocarem, porque não é Coronel Fábio não sabe tocar turismo, não. Coronel Fábio não sabe tocar evento, não. Quem sabe tocar são os civis, que vão gerar emprego, que vão gerar renda para a comunidade do entorno. Ali é uma joia que precisa ser lapidada. Perfeito. E eu acho que está no caminho certo. Está no caminho certo. E aquela comunidade ali vai ter uma outra realidade. Perfeito. Completamente diferente. Não precisa estar na praia para ter qualidade de vida. Isso. Esqueça isso. Dá para ter qualidade de vida na comunidade, sim. Perfeito. Tá bom? Gente, tivemos a honra de receber o Coronel Fábio Menezes, oficial aí da Cavalaria. A gente agradece mais uma vez pela sua presença aqui, Coronel. Até a próxima. As portas do nosso podcast estão sempre abertas para o senhor. E o Parque Histórico também vai visitar. Sim, com certeza, com certeza. Para você que não conhece, vá conhecer aí, popularmente conhecido como Monte dos Guararapes. É um parque lindo. A gente tem o pernambucano tem essa cultura de grandiosidade, né? Tudo nossa, é maior. Já tal. peguei isso também, já pegou isso, peguei. Né? Da gente é maior tal. Que o Beberibe e o Pibaribe formam o Atlântico, já cito isso já. Faça valer. Vá isso. Conhecer. E foi mais um Pod 2Cast. Espero você. Chegou até aqui, por favor, assine o nosso canal, se inscreva no nosso canal e compartilhe, tá bom? Para os seus amigos. Até o próximo episódio. Fiquem todos com Deus e até lá.